Os 13 animais mais perigosos do mundo inteiro, os piores de toda a história. Adoramos os animais, isso é unânime no mundo todo, mas é claro que precisamos tomar aí os devidos cuidados com aqueles mais perigosos. Você sabe quais são eles? Não. Então, assista a esse vídeo e descubra agora. E aí, exemplos, só alegria! Seja bem-vindo ao canal Curiosidades! Eu sou o Edson Toshio e estou aqui para te falar sobre os assuntos mais interessantes e curiosos que existem em nosso planeta. Por isso, se você não é inscrito no canal, clica no botão agora para se inscrever e ativa o sininho para receber também as notificações dos novos vídeos. E como eu te disse no início desse vídeo, vamos conhecer agora os 13 animais mais perigosos do mundo inteiro, os piores de toda a história. Como humanos, geralmente gostamos de pensar que estamos no topo da cadeia alimentar, mas nem sempre foi assim e mesmo hoje isso não é necessariamente verdade em alguns ambientes. Você está prestes a embarcar em uma viagem pela selva com gatos que têm o tamanho de carros e por lagoas cheias de crocodilos com mandíbulas que podem te engolir por inteiro. Os primeiros animais não serão uma surpresa para você, mas você não tem ideia do que vem logo depois. 13ª posição, leopardo. A espécie humana evoluiu na África entre 200 mil e 300 mil anos atrás, enquanto os nossos primeiros ancestrais viveram na África milhões de anos antes disso. Isso significa que alguns dos animais da África evoluíram para caçar e comer os primeiros humanos. É por isso que muitos dos animais mais perigosos da história podem ser encontrados nessa região. O que torna os leopardos tão perigosos para os humanos é sua habilidade de subir em árvores. No início da história humana, nossos ancestrais escalaram árvores para fugir dos predadores. Só que, quando o predador era o leopardo, ele perseguia suas vítimas até lá em cima. Para os primeiros humanos, não havia lugar para se esconder desses gatos furtivos. Outra vantagem que o leopardo tinha sobre os humanos era sua velocidade. O bicho corre até 58 km por hora. Isso sem contar a capacidade de carregar muito peso em suas mandíbulas. Quando olhamos hoje para os hábitos alimentares dos leopardos, um estudo atribuiu que 70% das mortes de todos os babuínos são devidas aos leopardos africanos. Em termos de evolução humana inicial, não éramos muito diferentes dos babuínos, que provavelmente indica que os leopardos eram tão habilidosos em nos matar naquela época quanto são hoje para os babuínos. Você pode não se surpreender com relação ao nosso próximo animal, mas provavelmente se sentirá um pouco traído. 12ª posição, lobo. Como assim, Toshio? Lobo e traição, hein? Sim! Se você não sabia, o cão, que é conhecido como o melhor amigo do homem, é descendente de lobos. Só que as criaturas que domesticamos para serem nossas melhores amigas eram incrivelmente eficientes em rastrear e matar humanos no passado. Embora incomum, ainda existem pessoas atacadas por lobos até hoje. É daí que surgem os lobisomens. Quando está frio e a comida acaba, podemos ser um lanche delicioso para esses quadrúpedes caçadores. Uma das razões pelas quais os lobos eram e ainda são tão perigosos para os humanos é por causa de seus métodos de caça. Sua habilidade de rastrear suas presas por longas distâncias permite que eles encontrem até o humano mais inteligente. Eles caçam em matilhas, então no passado, se um humano estivesse sozinho na floresta, ele poderia rapidamente se ver completamente cercado por um grupo de lobos famintos. Nesse ponto, não haveria literalmente nada que o humano pudesse fazer, a não ser aceitar o seu destino como a próxima refeição para o bando faminto. A não ser que você fosse o Chuck Norris, aí é diferente. É verdade que os nossos cães mais adoráveis hoje foram domesticados a partir dos lobos, mas até o Chihuahua e o Bulldog já foram ferozes animais que atacavam os humanos. E vacila pra você ver se não te atacam ainda hoje, viu? Foi somente quando os humanos começaram a usar ferramentas e fogo que fomos capazes de acalmar a natureza dentro do lobo e fazer com que seus descendentes se tornassem os nossos melhores amigos. 11ª posição. Cobra. A ofidiofobia, ou medo de cobras, está praticamente enraizada em nosso DNA. Isso não deveria ser uma surpresa, já que no passado, como hoje também, as cobras eram um dos animais mais perigosos para os humanos. Não muito tempo atrás, uma picada de cascavel, ou veneno de uma cobra, levaria à morte. Não havia soro antiofídico, que é um medicamento para tratar picadas de cobras, ou mesmo hospitais no início da história humana. Se um humano pisasse em uma cobra venenosa, era basicamente isso. Perdeu!
No entanto, agora estamos descobrindo que as cobras venenosas não eram as únicas serpentes perigosas. Do que você está falando, Toshio? Estou falando das cobras constritoras. O que é isso? Elas são caracterizadas por sua capacidade de estrangular a presa até o sufocamento e geralmente não são venenosas. Lembra da anaconda? É possível que as cobras constritoras possam ser tão perigosas para os humanos quanto as cobras venenosas. E esse não tão perigoso definitivamente bem assustador. Antropólogos que estudam os povos indígenas da Amazônia hoje descobriram evidências que sugerem o seguinte, que uma das causas mais comuns de morte nessas populações pode ser por cobras constritoras. Hoje você encontra várias pessoas que possuem cobras como animais de estimação. E só alegria! Quer você tenha medo de cobras ou não, elas certamente são um dos animais mais perigosos na história humana. E você que gosta e quer conhecer mais a respeito dos animais, eu te recomendo o livro Enciclopédia do Mundo Animal. Eu deixei o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conhecer e poder adquirir o seu exemplar. 10ª posição, tubarão. Essas máquinas de comer cartilaginosas causam pesadelos. Os tubarões não evoluíram muito ao longo do milênio porque se você é o assassino mais durão no oceano, não há realmente nenhuma razão para evoluir. Entre os seus dentes afiados, mandíbulas poderosas e velocidade incrível, qualquer humano que se encontrar na água com um desses animais não tem praticamente chance alguma de sair vivo. A não ser que você seja o Chuck Norris. O maior e mais assustador tubarão da história da humanidade é o tubarão branco. Em média, esses tubarões têm 4 metros de comprimento, mas podem atingir mais de 6 metros. Eles têm até 300 dentes serrilhados que podem cortar facilmente qualquer parte do corpo humano. No início de nossa história, não tínhamos as embarcações de hoje. Os humanos começaram com canoas ou barcos menores feitos de madeira. Essas embarcações poderiam facilmente ter sido derrubadas pelos poderosos tubarões brancos que faziam dos humanos um ótimo lanche. Mas o tubarão branco pode não ter sido o tubarão mais mortal da história da humanidade. Essa distinção pode ir para o tubarão-touro. Embora não sejam tão grandes quanto os tubarões brancos, os tubarões-touro podem atingir bem mais de 3 metros e são mais do que capazes de comer um humano. Uma característica que torna os tubarões-touro particularmente perigosos é que eles podem nadar em água doce e salgada. Quase todos os tubarões estão restritos aos oceanos, então eles têm que esperar até que os humanos voltem a eles. Mas não os tubarões-touro! Eles podem nadar afluentes e entrar na água doce que os humanos usaram como uma fonte de bebida, por exemplo. Imagina você ir beber água e de repente um tubarão-touro sai de dentro da água para tirar uma selfie contigo. 9ª posição, hipopótamo. Pois é, o animal que dança vestindo uma saia em desenhos é incrivelmente perigoso para os humanos. Ainda hoje, estima-se que os hipopótamos matam cerca de 500 pessoas por ano na África. Imagina no passado quando os humanos tinham que viver muito mais próximos das fontes de água onde os hipopótamos habitam, e sem, obviamente, o luxo das estruturas habitacionais modernas que nós temos hoje. Isso significa que hipopótamos e humanos entraram em contato com muito mais frequência no passado, levando a mais problemas entre eles. Não tem como ganhar uma luta dessas, mano. O hipopótamo sempre vai vencer. Toshio, os hipopótamos comem humanos? Não come não. A razão pela qual eles são tão perigosos é porque eles são territoriais e bem agressivos. Eles têm dentes incrivelmente afiados e mandíbulas poderosas. Os hipopótamos do passado e hoje não querem comer humanos, eles só os querem fora de sua área. Então eles vão ficar felizes em te afugentar. O problema é que os hipopótamos são mais rápidos do que você possa imaginar. E quando um humano se encontra sob o peso de um hipopótamo de mais de 1 tonelada, ele normalmente não sobrevive. Estamos agora no fim dos culpados mais óbvios dos animais mais perigosos da história. De agora em diante, você pode se surpreender. Mas antes disso, deixa o seu like aqui no vídeo, por favor. Assim você me ajuda a mostrar ao YouTube que esse conteúdo pode ser recomendado para mais pessoas. Obrigado! 8ª posição, dragão de Komodo. Obviamente, o dragão de Komodo não é aquele cuspidor de fogo que voa, aquele réptil existente das lendas, mas é incrivelmente perigoso para qualquer um que se deparar com um deles. Esses dragões pesam até 130 quilos e podem facilmente ultrapassar um humano em terreno aberto. As suas mandíbulas são preenchidas com dentes pontiagudos que fazem um trabalho rápido com carne e ossos. Mas não são os dentes que tornam a sua mordida tão perigosa. Não. Se um humano encontrar um Komodo faminto e for mordido, o dragão vai injetar veneno nele.
Então, se o humano escapar do aperto mortal das mandíbulas do dragão de Komodo, o veneno vai paralisar lentamente até que ele não consiga se mover e o Komodo possa terminar o trabalho. Na história da humanidade, se alguém se encontrasse cara a cara com um dragão de Komodo, teria que esperar que sua resposta de luta ou fuga fizesse ele correr para salvar sua vida. Infelizmente, para os primeiros humanos, correr não os ajudaria de escapar do nosso próximo animal, porque ele voa. Sétima posição. Águia. O mesmo tipo de pássaro que é o emblema da liberdade para os Estados Unidos pode ter sido um dos animais mais perigosos da história humana. As águias são particularmente perigosas para crianças humanas devido ao seu tamanho menor. Os primeiros crânios humanos foram descobertos na África do Sul, que estavam claramente associados com o ataque de uma águia. Esses crânios foram encontrados perto de ninhos de águia, com buracos perfurados em suas órbitas pelas garras do pássaro. Os primeiros humanos não precisavam apenas manter uma vigilância atenta sobre o solo e o horizonte, mas dos céus também. Ainda hoje vemos que, em algumas partes da África, os primatas representam cerca de 90% da dieta das águias. Não foi há muito tempo em nossa história onde nós não tínhamos a capacidade de proteger os nossos filhos de águias famintas que desciam do céu para nos atingir. E se você pensou que as águias estarem em nossa lista dos animais mais perigosos da história era uma loucura, você não vai acreditar nesse próximo animal. Sexta posição. Chimpanzé. Os nossos ancestrais mais intimamente relacionados no reino animal podem ter sido os dos nossos mais perigosos predadores. Gostamos de pensar que evoluímos muito além de todos os outros animais do planeta, mas compartilhamos cerca de 99% do nosso DNA com os chimpanzés. Como os humanos, outros primatas comem carne. Às vezes, se os primeiros humanos cruzassem o caminho com outros primatas, uma batalha pela sobrevivência poderia acontecer. Os primatas não parecem se importar com quão intimamente relacionados são com outras espécies se eles podem comê-los. Hoje nós vemos chimpanzés em Uganda comerem macacos colobos. Ambos são primatas, mas os chimpanzés não estão nem aí. Há razão para suspeitar que se uma tropa de chimpanzés encontrasse um humano no início de nossa história e eles estivessem com fome o suficiente, os chimpanzés atacariam e comeriam aquele humano. Aliás, esse tipo de comportamento de primata sendo predador de outro primata não é incomum. Acontece em orangotangos e outros mais também ainda hoje. Agora vamos entrar em alguns dos animais mais perigosos que você pode nunca ter ouvido falar. Quinta posição. Hiena. Calma, não são aquelas com as quais você está familiarizado. Já existiram cerca de 100 espécies diferentes de hienas vivendo ao mesmo tempo que os humanos. Uma espécie em particular foi excepcionalmente mortal. Essa hiena foi chamada de Pachyrhocutta. Era do tamanho de um leão. Imagina uma hiena do tamanho de um leão na sua frente. Terrível, né? Essa criatura era mais do que capaz de perseguir e comer um homem adulto. Pachyrhocutta tinha uma boca grande o suficiente para envolver totalmente a cabeça de um humano. Elas também eram rápidas e ferozes. Havia poucas possibilidades de ultrapassar o Pachyrhocutta. O humano poderia subir em uma árvore, mas teria que torcer para que a hiena gigante não pudesse derrubá-lo de lá. E mesmo que a árvore pudesse resistir ao Pachyrhocutta, ela simplesmente esperaria. As hienas são conhecidas por serem incrivelmente resistentes e engenhosas. De uma forma ou de outra, o Pachyrhocutta pegaria sua presa humana. Uma recente escavação de fóssil descobriu um grande monte de crânios de ancestrais humanos e uma pilha de lixo que provavelmente pertencia a Pachyrhocutta. Isso significa que os primeiros humanos definitivamente estavam no menu para este monstro. É provável que você esteja esperando por esse próximo animal mortal. Isso porque ele é um predador que todos nós aprendemos desde crianças. Quarta posição. Tigre-dente de sabre. Todos podem imaginar os seus 2 dentes enormes pendurados na mandíbula superior, mas existem fatos sobre esse predador dos quais você pode não estar ciente. Na verdade, havia várias espécies de felinos dente de sabre, alguns podendo pesar até 270 quilos. Seus dentes caninos em forma de lâmina eram serrilhados em ambas as bordas, tornando mais fácil cortar em pedaços a carne de sua presa. Talvez a coisa mais assustadora sobre os felinos dentes de sabre fosse a boca aberta. Esses animais conseguem abrir a boca em cerca de 130 graus. A maioria dos grandes felinos modernos só consegue abrir as mandíbulas a cerca de 65 graus. A grande boca aberta de um gato dente de sabre foi necessária para que a comida passasse por seus longos dentes caninos. E por falar em mandíbulas, o nosso próximo animal tem as mandíbulas mais poderosas já vistas. Terceira posição, crocodilo. Uma espécie em particular foi recentemente encontrada no Quênia, onde muitos fósseis humanos primitivos foram localizados.
Infelizmente para os nossos ancestrais, eles tiveram que enfrentar um crocodilo chamado Crocodilus antropópagos. O nome significa literalmente comedor de humanos. Foi chamado assim porque restos de nossos primeiros ancestrais foram descobertos não muito longe do esqueleto do crocodilo, sugerindo que antes dele falecer, ele tinha nossos ancestrais como sua última refeição. O Crocodilus antropópagos tinha cerca de 7 metros de comprimento, dentes enormes e mandíbulas que poderiam esmagar um humano em uma fração de segundo. Se um ancestral humano chegasse muito perto de um local com água onde esse crocodilo se escondia, ele seria engolido de uma vez só. E perdeu! A história humana inicial foi uma época bem traiçoeira, e ir para qualquer lugar perto da água parecia ser um empreendimento bem perigoso, que poderia custar a sua própria vida. Os nossos 2 últimos animais são tão mortais hoje quanto eram no passado. Segunda posição, mosquitos. Toshio, mosquitos não são insetos? Como que entra nessa lista de animais? Então, insetos fazem parte do grupo de animais invertebrados. Então são animais, né? Os mosquitos matam mais de 1 milhão de pessoas por ano, o que significa bilhões de pessoas ao longo da história humana. Os mosquitos são bem chatos, mas também são o animal mais mortal para os humanos do passado e do presente. Esses bichos transmitem doenças como malária, febre amarela e dengue aos humanos, e todas essas podem ser fatais. Não foram só os humanos que evoluíram ao longo do tempo, os mosquitos também, e trouxeram com isso uma série de estragos às populações. Infelizmente para os humanos, os mosquitos vivem em quase todas as partes do mundo. Nós sabemos que os mosquitos são os animais mais mortíferos da história humana, então quem ficará com o primeiro lugar? A primeira posição dos animais mais perigosos do mundo inteiro fica com... nós. Verdade! Fizemos um trabalho muito bom em colocar em risco ou eliminar de vez muitos seres vivos do planeta. Até causamos a extinção de mais espécies do que qualquer outro animal na história. Os humanos mudaram o clima e os ambientes da Terra de uma forma que nenhum outro animal poderia fazer. Sabendo disso, nós também temos a capacidade de consertar os danos que causamos e salvar os animais e plantas ainda deixados em nosso planeta. Mesmo que os humanos sejam os animais mais perigosos da história, também podemos ser os mais influentes para proteger e salvar a Terra. E você? Acha que faltou algum animal a ser mencionado em nossa lista? Deixe nos comentários, por favor. E lembre-se de se inscrever e compartilhar com a galera. Vamos fazer esse canal crescer e todo esse conhecimento chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua curtida, e eu te vejo no próximo vídeo. Abraços e até mais!